Eduardo Frumento aqui no estúdio, entre nós, para a gente falar de erros bizarros, erros grotescos no material didático produzido pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, que levanta uma dúvida: quantas bobagens estão sendo ensinadas aos alunos? Porque são erros muito graves, né, Frumento? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Erros esses que reconhecidos já até pela própria secretaria, né? Um material produzido para o uso em sala de aula, um material didático distribuído para professores de toda a rede do estado de São Paulo, que é a maior rede do país. E alguns desses erros, por exemplo, a gente estava escrito ali no material dos professores de história que Dom Pedro II foi quem assinou a Lei Áurea, e não a Princesa Isabel. E também falava que Jânio Quadros, quando presidente do Brasil, confundia ainda no período que ele foi presidente ou prefeito de São Paulo, que tinha proibido os biquínis nas praias paulistas. Sendo que estamos... Essa cidade cheia de praia, cidade né? cheia de praia, sendo que estamos aí com uma serra do mar nos separando, né, justamente do oceano. Tem também algumas diagramações confusas, como, por exemplo, a música Proibido, Proibido, Caetano Veloso, apontada aí como do Geraldo Vandré. Então a gente tem aí todas essas questões do material distribuído para os professores, material esse que estava sendo utilizado em sala de aula. Os professores alegam que a secretaria está usando a inteligência artificial na produção desse material e que por isso esses erros acabam aparecendo aí. A gente conversou com uma professora de história, justamente, para ela nos explicar um pouco desse sistema. Ela foi uma das que alertou a secretaria sobre o erro no material, foi orientada a registrar numa plataforma as observações para que então o material fosse revisto. Mas, enquanto isso, o material continuaria sendo usado. E ela estava explicando para a gente que esse material é distribuído bimestralmente para os professores. E é esse material que o governo do estado de São Paulo pretendia substituir os livros didáticos. A gente lembra, no começo desse mês, o governo de São Paulo anunciou que não faria mais parte do Programa Nacional de Livros Didáticos, livros esses fornecidos pelo Ministério da Educação. E olha a ironia, à época o governo falava que o conteúdo desses livros não era tão bom e que conseguiria produzir um conteúdo de melhor qualidade com os materiais já disponíveis na rede. Estamos vendo, né, como a qualidade foi diferente em relação aos livros. Porque tem só 135 anos que está escrito nos livros de história que foi a Princesa Isabel que assinou a Lei Áurea. Dom Pedro II não estava nem no Brasil, né? Já tinha ido embora alguns anos antes. Então tem só 135 anos que os livros registram o fato histórico. A gente já sabe muito além do fato hoje, que vários líderes negros tiveram atuação, que foram protagonistas para que a Lei Áurea existisse. Esse protagonismo da princesa hoje, inclusive, é questionado. É isso que tem que ser ensinado. É o avanço do que o fato histórico registrou. E aí eles voltam para errar no fato histórico. E tinham impressões também no material de biologia, impressões no material de matemática, com erros em questões distribuídas para os alunos, conforme denúncia também do Sindicato dos Professores. A gente tem justamente a fala de uma professora que preferiu não se identificar, explicando um pouco dessa distribuição de material do governo de São Paulo, esse material online disponibilizado para os professores, mas utilizado em sala de aula para que essas aulas fossem aí ministradas aos alunos. Esse da SEDUC é padrão, toda a rede tem acesso. E eles são liberados de acordo com o bimestre para a gente. Então, por exemplo, está previsto 18 aulas de história no bimestre, são liberados 18 slides por assunto. O Sindicato dos Professores aponta que esses materiais com erro acabam dando ainda mais trabalho aos professores, que já são tão sobrecarregados e que agora precisam ainda ficar revisando todo o material, modificando esse material, ou simplesmente seguem as aulas com esse conteúdo errado. A gente recebeu uma resposta da Secretaria Estadual do Estado de Educação aqui de São Paulo, falando que afastou os servidores responsáveis pelos graves erros didáticos no material digital produzido pela pasta. O conteúdo é editável, segundo a SEDUC, e as informações já foram retificadas e atualizadas. A coordenadoria pedagógica da instituição afirma ainda que vai reforçar a equipe de revisão para que haja um aprimoramento constante dos recursos didáticos para os alunos da rede. Bom, se não reescrever a história, se não errar no básico, já é um bom avanço, né? É a segunda bola fora do secretário de Educação, que, como você bem lembrou,
o Renato Feder tinha proposto aí que todos os livros do Programa Nacional do Livro não fossem mais utilizados, que tudo seria digital. Aí, com a pressão, né, com as críticas recebidas, voltaram atrás. Vão sim usar os livros didáticos, mas prosseguem com a produção desse material digital, cheio de erros. Tem um outro erro que eu separei aqui, Frumento, que é o que fala que água contaminada com materiais pesados, mercúrio, agrotóxicos, pode provocar Alzheimer e Parkinson. É um texto genérico, confuso, não tem nenhuma comprovação jurídica, científica desse tipo de afirmação. Sabe o que parece? Parece assim o Ctrl-C, Ctrl-V de qualquer bobagem que acharam na internet. Aquilo que deve ser ensinado, e é ensinado para os alunos, nada de Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, você tem que estudar e fazer a sua própria produção do seu texto. Esqueceram essa aula, pularam essa aula aí na Secretaria Estadual de Educação, porque parece um Ctrl-C, Ctrl-V de material de péssima qualidade que encontraram em qualquer sitezinho na internet. Porque não tem a menor explicação você errar na assinatura da Lei Áurea, trazer de volta para o Brasil Dom Pedro II, que nem aqui estava mais para assinar a lei, errar nisso, fazer afirmações genéricas sobre Parkinson e Alzheimer. Basta consultar alguém da Secretaria de Saúde, né, para saber que isso é uma bizarrice. Então, assim, é muito erro grotesco para em São Paulo. É muito erro grotesco para você achar assim, não, mas é um errinho. Só um errinho de digitação, às vezes errou um número ali na data. Não se trata disso, né? Se trata de erros muito grotescos que você fica na dúvida, como eu perguntei aqui, quantas bobagens mais estão sendo ensinadas às crianças de São Paulo, das escolas estaduais de São Paulo. E eu me surpreendi muito quando li mais cedo a reportagem do UOL, a primeira resposta que foi que os erros, as distorções apontadas pela reportagem já tinham sido corrigidas. Agora essa nota que o Frumento acaba de ler é a nota mais recente da Secretaria, dizendo que afastou os responsáveis. Mas os repórteres apontaram erros e nós estamos corrigindo. Se for função de reportagem, de jornalista, apontar erro em livro didático, aí é o fim da Secretaria Estadual de Educação. Porque é absurda essa explicação. Obrigada por apontar os erros, vamos corrigir, né? E falar que afastar 2, 3 gatos pingados ali para dizer que tem que botar a culpa em alguém é muito sério o que está acontecendo dentro da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Não adianta achar bode expiatório, porque a responsabilidade é do secretário estadual de Educação. E é a segunda bola fora dele. Muito grave a tentativa de acabar com os livros didáticos, teve que voltar atrás, e agora esses erros grotescos no que está sendo ensinado às crianças. A gente está cobrando aí na secretaria, Adriana, com relação ao número de servidores afastados, porque a gente precisa entender a dimensão, né, de quantos trabalham no setor de revisão, quantos foram afastados, quantos vão entrar justamente para reforçar essa revisão do material. Afinal de contas, temos aí mais meio ano pela frente, né, de material para esses alunos, e também sobre o uso da inteligência artificial, que é um ponto que os professores falaram para a Roberta Russo nesse momento da apuração, de que a secretaria estaria usando a inteligência artificial. E a gente já ouviu diferentes especialistas de tecnologia falando que a inteligência artificial não deve ser usada nesse momento, né, essa inteligência artificial generativa, até porque os dados que lá estão já são dados atrasados de 2021. Ou seja, tem muita coisa para ser explicada ainda de como está sendo feito esse material. E com transparência, né? Não adianta dizer, afastamos 3. E aí você não sabe quem deu a ordem para fazer um material tão mal feito. Partiu de alguém, a ordem faz de qualquer jeito. Porque alguém autorizou que se usasse internet, inteligência artificial. Tem que ser transparente na apuração e na divulgação do que está acontecendo dentro da Secretaria Estadual. Obrigada, viu, Frumento? Até mais.